Eu sou um pouquinho reticente em relação a esses nomes, né? Tudo bem, a gente tenta Ilha do Silício, porque é o Vale do Silício, a gente tenta replicar. O fenômeno aqui é muito diferente do que aconteceu lá. Eu acho que o Vale do Silício é só lá. O modelo dele só vai funcionar para lá. Eu acho que o nosso modelo é um modelo bem brasileiro, tá? Mas pautado em algumas questões nas quais Florianópolis sempre foi boa. E Santa Catarina, mais do que Florianópolis, sempre foi boa. A educação. Tudo nasceu numa educação de qualidade. Se a gente for olhar, tudo bem, não é perfeita a nossa educação de base, mas a gente tem uma educação de boa qualidade. E aí, por mais que haja diferenças, mas a área pública e privada, elas oferecem uma educação muito boa comparado principalmente com o restante do Brasil. Então tem um elemento de competitividade forte. Universidades, as nossas universidades são muito boas. A gente pode não ter a melhor universidade do país, mas a gente tem cursos, aí vão falar de engenharias, principalmente, que são referências nacionais. A gente tem a administração muito boa. Então, acho que a gente tem esse caldo, foi o que gerou. E uma cultura empreendedora muito forte. Então, eu me lembro muito bem, aquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, foi outubro de 2018, se eu não me engano. Eles fizeram uma matéria sobre Florianópolis e, cara, eu falei com várias pessoas na época, foi a melhor linha do tempo que a gente já viu produzida sobre o assunto de uma forma resumida. Mas se a gente for olhar, a gente acredita a fundação do nosso ecossistema de inovação com a criação da Fundação CERT. A gente está falando de 80 e poucos, 84, por aí. Logo depois vem o Celta, aí nos anos 90 vem o Parque Tech Alpha. Então, a cidade ela foi ora com o governo mais atuante, ora com o governo mais atuante, mas quando o governo deixava de atuar, a iniciativa privada botava o pé no acelerador. Então, bem essa ideia da hélice, talvez hoje é o momento que as 3 hélices estão mais bem sintonizadas. Mas elas sempre funcionaram, uma mais, outra menos, né? E vamos lá, em 1990 não se falava de modelo de tripla hélice, não se falava de inovação, se falava de plano de negócio, né? Então, eu acho que essa cultura empreendedora, com essa vocação tecnológica da cidade, por causa das engenharias principalmente, eu acho que esse foi o caldo que fez fermentar e crescer essa inovação toda aqui. De novo, eu acho que falta aqui ainda o investimento de vulto, né? As empresas deram certo e continuam dando porque os empreendedores são bons. Né? E existe um colchão de suporte, né, do ecossistema hoje. E a gente vê Joinville fazendo um trabalho muito legal, e a grande referência lá é o Ágora agora. Lages começa a ter uma referência com o Orion. Então, é claro, e aí a troca ajuda muito, né? Vou dizer para vocês. Só que meu feeling é que a gente precisa definir um nome para essa iniciativa conjunta, para uma marca, para a gente ser uma coisa só, não ser gente brigando. Isso é verdade. Assim. Para a gente vender, inclusive como destino de investimento nacional e internacional, acho que uma marca é uma coisa legal. Eu vejo no caso de São Francisco, né, aquele processo, tem um monte de cidade, ninguém disputando, mas que minha empresa está nessa cidade, está em Montevideo ou não está não sei o quê, tudo São Francisco, tudo no Vale do Silício. É isso aí. Porque eu até li, o Delton, inclusive, Delton Batista, me deu um livro de presente, ele estava na NSC ainda na época, chama No Ordinary Disruption. É de um livro que foi escrito por diretores da McKinsey, né? E é muito legal que no prefácio desse livro, ele, grosso modo, ele fala o seguinte: o nosso modelo mental de gestão é o seguinte: eu tomo decisão futura baseado no meu passado, nas minhas experiências e naquilo que a gente vê de aprendizado documentado, enfim. O fato é que isso cada vez funciona menos, porque o mundo está mudando de uma forma tão rápida, tão disruptiva, que o passado não serve mais como modelo para tomada de decisão futura muitas vezes. E eles elencam 4 forças que causam isso. A primeira força é a mudança do locus das maiores empresas do mundo. Então hoje com a conectividade e tudo mais você pode se instalar em qualquer lugar. A segunda força é a velocidade de adoção de novas tecnologias, que está absurda. A terceira é o envelhecimento da população, e essa longevidade vai trazer desafios e oportunidades. E a quarta, a complexidade das rotas comerciais, que vai aumentar, que já aumentou, aliás. E quando ele fala da primeira força, ele fala o seguinte: olha, estima-se que metade das maiores empresas do mundo, aquelas que faturam mais de $1 bilhão, elas venham a se instalar em países em desenvolvimento. Ele fala a Rincho, fala de várias cidades chinesas, fala de algumas cidades indianas, e ele fala em Santa Catarina, né? Que eles falam, olha, no meio do caminho entre a fronteira do Uruguai e São Paulo, fala da VEG. Então, cara... E ele falou o estado de Santa Catarina. Sim, Santa Catarina State. Bem claro isso, sim. Quando eu li, até o Delto falou, olha, lê isso aqui que tu vai gostar.
E eu falei, cara... E a gente não vende, Santa Catarina como estado, a gente não vende na comunicação. A gente ainda tem... Aí, assim, eu não quero errar para falar uma bobagem muito grande, mas eu vejo que a gente tem medo de investir em propaganda internacional de Santa Catarina. Não sei se é uma questão... Eu tô falando como governo, tá? A gente tem muito medo de fiscalização, de gente que vai achar que isso aí é jogar dinheiro fora e tudo mais, porque a gente ainda tem aí sim uma briga do outro lado, por causa das diversas carências que a gente tem no país, que investir em atração de empresa é uma coisa, entre aspas, supérflua. Mas eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa plantar no coletivo, que é o seguinte, da onde vem o dinheiro que paga a saúde, a educação, a rua? Vem da arrecadação tributária, cara. E essa arrecadação vem das empresas. Então, se a gente não incentivar o empreendedorismo, cara, vai morrer todo mundo abraçado. Exato, é. E a gente pensando em Santa Catarina como estado, expandindo um pouco a ótica, cara, a gente é um estado muito incrível, assim, né? Sim, pô. Você pega, por exemplo, a agroindústria, né? Que é um outro aspecto. Tem muita inovação que acontece na agroindústria também. Tudo isso poderia estar embaixo de um guarda-chuva de uma mesma marca sendo promovido em nível internacional, né? Eu acho que é uma provocação para fazer para a CAT, inclusive, como entidade estadual, porque realmente a gente precisa vender melhor o nosso estado. E de novo, eu acho também que o ecossistema é a solução. Eu pego o exemplo do Floripa Conecta, porque a gente conseguiu fazer a propaganda de Floripa fora do Brasil. Levar a marca, o nome. Levar a marca, o nome de Floripa, porque todos se uniram. Teve recurso do Sebrae, da Prefeitura, da CIF, da CAT, da CDL. Todo mundo botou um pouquinho. E não foi muito mesmo, tá, pessoal? O Floripa Conecta, que foram cerca de 60 eventos em 10 dias, em 2019, foram mais de 120 mil participantes. Nem todos turistas, óbvio, mas foi um movimento absurdo. Agosto era o pior mês turístico da cidade e se tornou um dos melhores naquele caso. Pena que não deu para fazer 2020, né? Mas esperamos aí que talvez ano que vem a gente consiga retomar. Então, o Floripa Conecta teve um impacto maravilhoso na cidade e empreendedorismo. Isso gera arrecadação, gera distribuição de renda, ou seja, as pessoas com dinheiro no bolso e a prefeitura com dinheiro no caixa. Claro. É o melhor dos mundos. Eu acho que essa mensagem... E aí eu acho que o empresário erra, tá? O empresário muitas vezes aparece como o cara que ficou, entre aspas, rico ou tem uma condição de vida legal porque foi bem sucedido. Ou vai tirar foto no exame. Exatamente. Isso gera o pior do sentimento humano, né, cara? O que tem que contar são as histórias, de gente que estava em dificuldade, que conseguiu vencer na vida, que não sei o quê. E, acima de tudo, a devolução para a sociedade. Essa devolução que, poxa, arrecadamos tanto de dinheiro para a prefeitura e com esse dinheiro a prefeitura pode fazer isso, para o governo do estado também, para o governo federal também. Eu acho que o empreendedor e o empreendedorismo e o papel das entidades empresariais é importante nisso. De começar a vender que o empreendedorismo dentro do modelo que a gente tem hoje, é a mola mestra. Sem isso, nada acontece. E, cara, tem muita coisa, muita experiência bacana que a gente vê. Então, voltando ao Floripa Conecta, o Floripa Conecta conseguiu trazer tudo isso para um bolo só. E o investimento foi, cara, ridículo se a gente for olhar. Não se investiu milhões. Não chegou a investimento de milhão. Foram de milhares. Vou cair de novo no negócio, né? Não é o problema, não é o dinheiro. Na realidade, é fabricar na imagem, na cabeça das pessoas que isso é possível. Esse eu acho que é o nosso grande defeito como processo de convencer as pessoas a construir um sonho. Exato. Eu procurei ser muito, muito eficiente no gasto de dinheiro, enquanto na minha gestão ali. Por exemplo, uma das coisas que eu aproveitei bastante foi a rede da Unesco. Muitas cidades, mundo afora, elas investem em trazer pessoas para lá. Então, a gente, pela rede Unesco, eu viajei pelo menos umas 8 vezes, tudo sim do meu bolso, tá? Mas a passagem e a hospedagem era pago por eles. Para quê? E o meu papel era ir lá. Cara, eram viagens que não eram fáceis, cara. Ir pra China e ficar 5 dias lá e voltar, velho. 2 dias pra ir com 12 horas de fuso, fica 5 dias e tu volta e tem que trabalhar na volta. Mas o legal foi o seguinte, de poder mostrar lá na China o que a gente faz em Floripa e os caras olham, cara, que legal. Né? Eu mostrei, por exemplo, o Floripa Conecta, eu mostrei na Turquia. Né? Os caras ficaram maravilhados, cara. Assim, quando eu falei o quanto que foi gasto, foi acho que em torno de 100 tipo. Cara, começa a rir da nossa cara. Falaram, cara, como é que vocês fizeram tudo isso com tão pouco? Eu falei, porque a gente tem um ecossistema que brasileiro é criativo. Cara, mas é isso mesmo. E acima de tudo, acho que aqui é unido, cara, porque a imprensa abraçou, os veículos de imprensa todos, prefeitura, até mexeu no calendário da maratona cultural para casar junto. Então, foi muito legal, cara. Até o governo federal, a Amprotec, né, com
com o Innovation Summit que trouxe para cá naquele ano. Foi um negócio emblemático. Outra, o Reóleo, pouca gente sabe, Florianópolis é a cidade no mundo que mais recicla óleo de cozinha. E esse programa existe desde 98 lá dentro da ACIF, né? Chama Reóleo. E quando eu mostrei os números para os caras, isso foi em Phuket, na Tailândia, os caras assim, cara, como é que vocês não fazem mais propaganda disso? Isso era pra estar no, sei lá, no New York Times, né? Sim. A gente é ruim nisso, né? Mas, Marcos, sobre esse ponto de vista, pra gente conseguir criar essa consciência de Estado, né, de marca, eu quero dizer, qual que seria o melhor ponto de partida? É claro que precisa acontecer uma articulação para isso existir, né, entre todas essas organizações, mas você vê isso funcionando melhor como uma iniciativa, um primeiro passo do mercado em si, das empresas, dos empreendedores, da academia, do setor público? Quem que tem que puxar esse negócio? É uma pergunta capciosa. Tá? Porque isso não tem muito regra, cara. Eu diria assim, eu vou pegar experiências que não deram muito certo. Não vou chamar de ruim, porque ruim total não foi. Mas a gente já tentou aqui em Florianópolis, porque eu sei, umas 2 vezes criar a marca turística de Florianópolis. O modelo que foi, acho que um dos referências foi do Porto, lá em Portugal. Pô, a marca turística do Porto é o bicho, né? Porto, ponto. Aí eles têm os azulejos, pá, legal pra caramba. Pegou que é uma beleza. Aqui, cara, todas as tentativas deram errado. E assim, por quê? E se olhar, o processo foi aquele que tinha que ter sido feito. Você chamou a sociedade organizada, teve um monte de participação, fez um bom briefing, a marca é legal, mas não pega. Né? E aí eu vejo assim, eu acho que aí a questão do Vale do Silício, a provocação é super válida, tá? Mas eu acho que às vezes precisa vir de fora para dentro, porque o Vale do Silício não foi dado pelo cara que mora lá ou pela prefeitura de São Francisco, alguma coisa assim. Foi alguém de fora, um repórter, provavelmente, ou alguém que fez um estudo ali e disse, pô, esse lugar aí é o Vale do Silício. Aí pegou, caiu que tá. A marca precisa ser apropriada por quem é dona dela. Fabricar o orgulho nas pessoas. E isso ainda a gente não tem modelo. Né? Eu acho que a gente vai ter que ter. Acho que cai de novo naquela questão. A gente tem que criar isso, cara. Não é assim, é o momento, isso precisa acontecer. Tem que mas acho que é o lado também da questão da vergonha, né? A gente tem uma certa vergonha de não falar que a gente é bom, vamos dizer assim. Pode ser. Eu acredito que isso tem um ingrediente importante. Porque, cara, tu vai olhar. Vamos lá. A gente tem educação boa, a gente tem empreendedorismo, tem muito que melhorar, claro, mas a gente tem resultados, articulação e tudo mais que é muito difícil de encontrar em outro lugar. E o desafio de não ser outro Silício e nem outro Vale. Sim, né? De sermos nós mesmos. Nós mesmos, tem uma marca que expresse isso, né? E já aceitamos isso. Já foi uma mudança. Eu acho que o fato assim, a gente vai fazer o que a gente é bom, o que a gente já está aprendendo a fazer. Isso. Muito legal. É um exercício que é muito legal. E a grande questão é, alguém vai ter que capitanear isso e alguém vai ter que ter aquela sacada de dar um nome que, pô, isso exprime, grudou. Porque é isso. Hoje a gente vê, né? No Paraná tem ali Curitiba, o Vale do Pinhão, tem o Vale disso, tem o Silicon aquilo. Pra começar tem que fugir de Vale, eu acho. Cara, eu acho. Tem que criar identidade própria mesmo. Eu acho que tem que sair da caixa. Mas é um desafio.